Pode começar. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse congresso interinstitucional. Quero começar o primeiro painel do dia agradecendo e cumprimentando pela iniciativa, na pessoa da nossa desembargadora-presidente, doutora Edith Tourinho, e do procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, doutor João Berthier. Quero também cumprimentar especialmente o desembargador Leonardo Pacheco e o juiz Fábio Gomes pelo trabalho que vem desempenhando à frente da Escola Judicial, não só por esse evento de hoje, mas por todo o trabalho que a escola vem fazendo, que realmente é um belíssimo trabalho, primoroso. Esse seminário começa com um painel técnico com uma temática muito oportuna. E essa temática, que é o trabalho do imigrante no Brasil, adquiriu uma relevância ainda maior em função de um episódio trágico que nós acompanhamos, vivenciamos há cerca de 2 meses atrás, que foi a violência que resultou na morte de um imigrante trabalhador congolês, o Moise Kabangabe. E esse episódio ele revela não só traços de xenofobia contra um trabalhador imigrante, mas também de racismo. E foi realmente uma tragédia que abalou a sociedade como um todo, mostrando que o racismo, como alguns sociólogos dizem e têm estudado, como é o caso do Gessé Souza, ele é, no Brasil, multidimensional. E ele se apresenta como uma estratégia de animalização do outro, de desumanização do outro, e se perpetua através dessa estratégia. Foi isso que nós vimos com a forma como o Moise foi tratado e barbaramente, brutalmente assassinado. Mas um episódio como esse, tão trágico, ele também é inspirador, porque inspira mudança, né? E daí a relevância desse painel, que eu tenho a alegria de participar, ao lado de expositoras tão competentes. E quero começar, portanto, apresentando a doutora Guadalupe Couto, nossa primeira expositora dessa manhã. A doutora Guadalupe é procuradora do Trabalho, mestre em Direito pela UERJ, onde eu também estudei, e atualmente ela está à frente da CONAET, no Ministério Público do Trabalho da Primeira Região. Doutora Guadalupe, bom dia. Bom dia, doutor Pedro. Vou dar início cumprimentando o desembargador Leonardo da Silveira Pacheco, diretor da Escola Judicial da Primeira Região, e a todas as autoridades que estiveram presentes na mesa de abertura, meus companheiros de painel, e todos e a todas que nos assistem pelo Zoom. Caros companheiros de painel, é uma satisfação revê-los, ainda que seja pela telinha do computador, né? É uma honra participar deste primeiro Congresso Interinstitucional. Agradeço muito a oportunidade de falar neste painel sobre o trabalho dos imigrantes no Brasil. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, há alguns meses de completar 50 anos, cabelos loiros, olhos azuis, descendente de trabalhadores imigrantes. Estou usando uma camisa laranja com pequenas bolas brancas e, ao fundo, tem um espelho. Assim que recebi o convite para participar desse congresso, lembrei com uma certa nostalgia os eventos organizados pelo Centro de Estudos Jurídicos da PRT da Primeira Região. Os estudos, esses eventos eram realizados em parceria com o TRT, lá pelos idos de 2001, 2002, quando eu e o Berthier éramos bem novinhos, recém-formados no MPT. Os eventos eram realizados às sextas-feiras à tarde, com participação expressiva de juízes, desembargadores, procuradores do trabalho, advogados,
E os debates realmente eram muito interessantes. E como já disse pelos participantes da mesa de abertura, esses eventos são espaços de discussão e aprendizado, né? E eu concordo. Recentemente, tive a oportunidade de assistir a uma palestra do historiador Leandro Carnal sobre a importância da educação continuada nas organizações. Essa palestra foi dada na abertura dos cursos de capacitação deste ano do Ministério Público do Trabalho. E eu aprendi com o professor Leandro Carnal que precisamos dominar um conceito que só existe em inglês, que é o conceito do learnability, que é trabalhar com uma educação continuada, permanente e continuada. Na ocasião, uma palestra dele sensacional, como sempre, ele demonstrou que na sociedade 5.0, da qual fazemos parte, não podemos parar, não podemos mais ficar usufruindo do que nós aprendemos na faculdade ou naquela pós-graduação que fizemos há 2 anos atrás. Isso já é ultrapassado, já está ultrapassado. Se não estivermos em sintonia com as novidades, perderemos a nossa capacidade de adaptação permanente, assim como os dinossauros. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero ressaltar que as ideias e as soluções criativas não são como um animal de estimação que a gente chama e eles vêm. As ideias novas, e as novas teses jurídicas, elas não vêm do nada. Elas são fruto de um conhecimento prévio e originário, muitas vezes, dessa capacitação continuada, né? Então, a aprendizagem contínua e atualização constante são essenciais para todos nós. Com isso, eu desejo que este congresso seja o primeiro de muitos e que muitas teses e entendimentos novos nasçam aqui. Bom, agora fui chamada para falar sobre um tema extremamente atual, que é o trabalho do imigrante no Brasil. E como a desembargadora Edith já destacou, não há como falar sobre migração sem se solidarizar com a situação dos ucranianos, obrigados a saírem às pressas de seu país, das suas casas, deixando tudo para trás por conta da guerra. E é importante ressaltar que há diferentes tipos de migração internacional. Nós temos o deslocamento forçado, que é quando a iniciativa de migrar decorre de circunstâncias alheias à vontade da pessoa. Então, são considerados neste grupo os refugiados, os apátridas, os asilados e aqueles que foram vítimas de tráfico internacional de pessoas. E nós temos também a migração voluntária, que ela também é chamada de migração econômica, porque tem como regra o deslocamento com o objetivo de alcançar melhores perspectivas materiais de vida. Então, pois bem, quem emigra, imigra e traz consigo sua história, seu jeito de ser, de dançar, de se alimentar, e, dependendo da cor da pele, isso pode ser um problema. Não sei se perceberam, enquanto eu iniciei minha fala, mas eu evito utilizar o termo estrangeiro. Porque, se analisarmos bem, a palavra estrangeiro nos remete a estranho, a diferente. Por isso que eu entendo que é mais correto chamá-los de imigrantes, né? Como o Berthier já adiantou, o trabalhador imigrante, ele é vulnerável. E essa vulnerabilidade já vem desde a origem, né, em trânsito e no seu destino. Em muitos casos, ele já começa a viagem endividado e submetido a condições degradantes, muitas vezes até com alto risco de morte durante a travessia até o país de destino. E quando chega no outro país, encontra dificuldades para se regularizar, é explorado, a formação profissional dele não é reconhecida, o diploma de ensino superior nem sempre
é validado. Aqui no Brasil, as universidades não têm mão de obra suficiente para trabalhar exclusivamente nessas validações. Em verdade, as validações de diplomas são feitas pelos próprios professores universitários, e é um trabalho hercúleo cotejar as disciplinas cumpridas no outro país com as disciplinas e carga horária e cargas horárias exigidas pelo Brasil. Então, esses processos de validação, eles são processos administrativos, extremamente demorados e, na maioria das vezes, sem resultados positivos. Por essa razão, temos casos, por exemplo, de uma médica congolesa que veio para o Brasil e foi trabalhar numa linha na esteira de produção de um frigorífico. Gente, o Brasil precisa de médicos. E é realmente muito comum que os trabalhadores imigrantes se submetam a empregos, a trabalhos muito aquém da qualificação profissional que possuem. Isso por quê? Isso porque eles precisam garantir a subsistência. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Sinceramente, saber aproveitar a mão de obra estrangeira que já chega qualificada no país de destino é um dos desafios para a correta gestão dos fluxos migratórios, né? Ideal seria que esses imigrantes pudessem exercer plenamente suas potencialidades, contribuindo, assim, para o desenvolvimento deles, né? E até do Brasil, por que não? Mas a grande verdade é que o Brasil, o Brasil não sabe lidar ainda com esse fato social. Isso porque, para os empregadores brasileiros, a contratação de imigrantes pobres, né, na maioria das vezes latinos-americanos, os haitianos, os africanos, dentre eles nós temos os angolanos, congoleses, nigerianos, é a grande oportunidade de obter mão de obra qualificada sem ter que observar a legislação trabalhista e previdenciária. Esses empregadores, eles se aproveitam, como o Berthier bem disse, da vulnerabilidade desses imigrantes, que estão no Brasil sem rede de apoio e que precisam realmente garantir a subsistência por meio do trabalho. Vocês não fazem ideia das barbaridades que as pessoas escrevem e falam para levar vantagem contratando imigrantes. Eu desenvolvo junto com o Caritas um projeto, o projeto Ação Integrada, então eu tenho muito contato com o pessoal de Caritas. E certa vez eu tive a oportunidade de ler as ofertas de emprego que chegam para os imigrantes em Caritas. Gente, é de abrir o chão. Eu vou tentar, eu já fiz até um teste aqui, antes de começar nosso painel, com o Pedro, para ver se eu conseguia compartilhar aqui o meu PowerPoint. Vamos ver se eu obtenho êxito. Foi, Pedro? Só começou do... Foi? Tá ok? Tá me ouvindo? Tá certo. Vamos por dentro do PowerPoint mesmo. Ok. Então tá. O primeiro esse e-mail recebido por Caritas. Olha só. Tirei o remetente, é lógico, né? E aí diz assim, procura ajudar não tá na tela, Não está na tela o e-mail, Guadalupe, não está. Não? Desculpe te atrapalhar. Vamos tentar trocar a tela. Bom, então eu vou ler para vocês e a hora que eu... Só para não perder tempo, senão estoura o meu tempo. Estoura o meu... né, o que está para mim. Mas é uma pena, porque tem até fotos para depois compartilhar. O que diz o e-mail? Procura ajudar uma imigrante, ao menos de meia idade, para ajudar... Eu estou lendo, tá, gente? Para ajudar eu e a minha irmã a cuidar dos meus pais. Terá um quarto com porta, comida, vestimenta e alimentação.
Então, vou pausar aqui, porque não adiantou, né? Depois eu tento compartilhar com vocês. Aí, Caritas entrou em contato com essa pessoa, para saber se tinha pagamento de salário, direitos trabalhistas, e a oferta era isso, essa mesma, né? Então, tinha que trabalhar sem salário, e ele dava em troca um quarto com porta, comida, roupa e alimentação. Eu tinha até outros e-mails para mostrar para vocês, mas, infelizmente, eu não os achei. Há também outros absurdos. Certo dia, uma pessoa telefonou para a Caritas, perguntando se a instituição tinha um imigrante bem parrudo, forte, trabalhador, de preferência africano, para trabalhar numa empresa de mudança. Em troca, café da manhã, almoço e jantar. Por outro lado, há também aqueles nacionais que têm aversão aos imigrantes, porque entendem que eles retiram as oportunidades de emprego dos brasileiros. E esse entendimento o vi muito em Roraima por conta da chegada dos venezuelanos. Aí, quando eu estava pensando aqui, desenvolvendo a minha fala, percebi que de tanto lermos e ouvirmos sobre a famosa cordialidade e hospitalidade do povo brasileiro, que acabamos acreditando nesse mito. Somos, sim, verdade seja dita, muito mais cordiais com um gringo rico, caucasiano, o branco de olhos azuis, que vem com diploma de Harvard nas mãos. Realmente somos muito cordiais, mas não podemos ser ingênuos, porque existe uma estrutura complexa, organizada, de segregação, cujas ferramentas vão se aperfeiçoando desde a chamada abolição da escravatura em 1888. E o que aconteceu com essa abolição da escravatura formal? Primeiramente, os africanos. E aí, em seguida, o governo brasileiro atrair imigrantes europeus. O Brasil passou a ser propagado na Europa como o país das oportunidades, com terras, riquezas, em abundância para serem explorados pelos imigrantes. E o objetivo do governo brasileiro era de fomentar a agricultura, a indústria, mas também era de promover o branqueamento da população. E assim vieram os portugueses, os alemães, franceses, italianos. E realmente não temos como negar a importância dos imigrantes europeus na construção da nossa economia. Os imigrantes europeus foram pródigos nas lavouras, nas fábricas, e ainda desenvolveram no Brasil habilidades profissionais que eles trouxeram na bagagem, né, como a de pedreiro, sapateiro, padeiro, pequenos comerciantes. Eu sou neta de um pedreiro austríaco que veio com a família tentar a vida no Brasil. E mesmo diante de todos esses avanços proporcionados pelos imigrantes europeus no Brasil, os italianos, os sírios, os libaneses, eles eram tratados como subcidadãos e formavam guetos, uma espécie de guetos. Os italianos, como já vimos até nas novelas, eles eram chamados de carcamanos. Os sírios, os libaneses, pejorativamente de turcos. Por aí a gente vê que sempre existiu uma repulsa ao imigrante. Então, há uma diferença que precisa ser ressaltada. Os primeiros imigrantes que recebemos no Brasil foram os negros africanos, que chegaram como escravos, considerados bens de valor pelos seus senhores. Já os demais, os europeus, foram muito bem recebidos por dois objetivos: fazer o país crescer economicamente e branquear a população. Depois dessa excelente
receptividade, na era Vargas, a situação mudou. Então, em 1930, foi aprovada a lei dos 2/3, que limitou a entrada dos imigrantes, né, a 1/3. Então, a empresa poderia contratar 1/3 de suas vagas, destinar para imigrantes. E o objetivo, segundo Vargas, era realmente controlar a vinda dos estrangeiros, porque eles estavam tomando os empregos dos nacionais. Entre os anos 60 e 2000, o Brasil foi descrito pelos economistas como um país fechado à imigração, tanto em razão das restrições impostas pelo Estatuto do Estrangeiro, altamente restritivos, todos sabem. Ele foi elaborado e aprovado no contexto da ditadura militar, com ênfase na segurança nacional. Então, o Estatuto do Estrangeiro ele foi pensado como um instrumento para coibir eventual ameaça comunista, representado por supostas influências estrangeiras, que limitavam, inclusive, os direitos, direito de reunião e de sindicalização dos imigrantes. Mas também o país estava fechado economicamente para a entrada de imigrantes, justamente também porque a nossa economia, ao invés de atrair os estrangeiros, né, os imigrantes, os expulsava para o exterior. Tanto é, o exemplo disso, a quantidade imensa de brasileiros trabalhando nos Estados Unidos. Bom, a partir de 2000, o cenário mudou e o Brasil começou a crescer economicamente, a moeda brasileira valorizou, o real estava próximo do dólar, e começamos a chamar a atenção por conta da nossa pujança econômica. E, concomitantemente, os outros países endureceram as políticas imigratórias. Então, diminuíram as opções dos imigrantes. Foi aí que, a partir de 2001 até 2010, houve um intenso movimento migratório de bolivianos, paraguaios e peruanos para trabalharem nas atividades de corte e costura no setor têxtil na cidade de São Paulo. Hoje, é difícil mensurar o número de bolivianos no Brasil. Talvez a doutora Natália tenha esse número numa tabela que ela vai... Eu já estou dando spoiler, doutora Natália. O número de bolivianos no Brasil. Mas eu acredito que esteja em torno de 500 mil, mas posso estar errada. E como tem sido o trabalho dos bolivianos? Infelizmente, eu não vou conseguir compartilhar agora, mas eu acho que ao final, dando tempo, eu mostro para vocês todas as fotos que eu preparei no PowerPoint. Mas, vamos lá. Como tem sido o trabalho dos bolivianos? Infelizmente, muitos em situação irregular no Brasil, trabalham nessas oficinas de costuras que são subcontratados pelas grandes marcas no mercado. Eu ia mostrar uma foto da dívida, e já tem, numa das operações, nós encontramos um caderno com as dívidas e estava escrito passagem em espanhol, e fronteira. Então, o custo dessas despesas são descontadas dos trabalhadores. Então, é comum, como eu estava dizendo, na viagem para o Brasil, eles já se endividarem com seus empregadores, e isso, muitas vezes, como sabem, força a permanência desse imigrante na oficina, enquanto a dívida não for quitada. Nessas oficinas de costura, eles recebem por produção, e o valor pago por peça é ínfimo, é de R$ 50 a R$ 2,00 por peça costurada. Então, para garantir um mínimo, eles trabalham até 12 horas por dia, de segunda a sábado. Como eles são ameaçados pelos empregadores, pelos donos dessas oficinas, que muitas vezes, gente, são os próprios bolivianos,
Os próprios bolivianos que já foram escravizados montam essas oficinas de costura e que, em verdade, eles são mero empregados do dono da confecção que os contratou e por aí vai. Há uma cadeia produtiva que eu também preparei, mas depois eu mostro. Então, eles são, constantemente, esses trabalhadores, eles são ameaçados de serem deportados, caso a Polícia Federal os encontre. Quando eu falo boliviano em situação irregular, porque não foi até com a nova lei da migração, foi mantida, né, na Polícia Federal. Então, essa regularização ainda é meio policialesca e é feita na Polícia Federal. Bom, aí esses trabalhadores, com medo de serem deportados, eles ficam presos ali nessas oficinas de costura, geralmente localizados no subsolo das lojas estabelecidas, né, existentes no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Não tem ventilação adequada, não comporta o número de pessoas que ali vive, divide espaço com criança, com o marido ou a mulher, com rolo de tecido, com máquina de costura. Eu tenho essa foto e tenho fé de mostrar. Essa confusão dentro da oficina, que é moradia e trabalho, configura o sistema do Sweat System, que é o sistema de suor. Essa expressão, ela é do século XIX e serve justamente para descrever esse modelo de produção caracterizado pela confusão entre o local de trabalho e habitação, que, aliado, como já falei para vocês, a um sistema de pagamento de salário por produção, acaba resultando em jornada exaustiva e super exploração da mão de obra. Bom, nós do MPT e da Fiscalização do Trabalho também já resgatamos muitos trabalhadores migrantes, né, na indústria têxtil em condição análoga de escravo. E o que fez o MPT após a constatação da exploração da mão de obra desses imigrantes na indústria têxtil? Bom, o Ministério Público desenvolveu um mecanismo de promover a responsabilização das cadeias produtivas, setor têxtil, a responsabilidade da cadeia produtiva. Então, existe a grife, que subcontrata a outra empresa, e assim, a grife cria os modelos, passa para essa empresa passa para a oficina, e a grande cadeia de terceirização da grife que estava contratando. Bom, então, o Ministério Público, como eu falei, já está na hora, Pedro? Só dá um sinal aí que eu perdi aqui o meu... Nós focamos na cadeia produtiva. Então, essas grandes marcas, na defesa, dizem que não sabem, que focam nos protocolos de compliance, mas, em verdade, elas não monitoram essa cadeia. Então, foi assinado, o Ministério Público já ingressou com ação civil pública, e também, no caso Zara, por exemplo, a Zara assinou um termo de compromisso com o Ministério Público do Trabalho, no sentido de implementar auditorias para verificar situações ilícitas de trabalho estrangeiro, de imigrantes na cadeia produtiva, com a obrigação de rescindir os contratos firmados. Vou correr aqui. Nós também tivemos um boom de trabalhadores haitianos que chegaram no Brasil em razão do terremoto, em 2020. Na ocasião, o MPT ajuizou uma ação em face da União para que o governo brasileiro adotasse uma política de acolhimento desses trabalhadores. Foi feito um acordo
e houve realmente uma política de acolhimento. Então, os refugiados, eles foram recebidos como refugiados, muito embora não fosse o caso, mas foram tratados como tais, eita, vamos embora, vamos correr. Apesar disso, muitos haitianos vieram para cá com diploma universitário, e a maioria só encontrou trabalho na construção civil, e muitos deles foram também resgatados em condições análogas de escravo pelo MPT, nas obras do Minha Casa Minha Vida e ampliação dos aeroportos, estádios, para sediarmos a Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas. Tivemos também um grande fluxo de venezuelanos que atravessaram a pé a fronteira do Brasil por conta das condições da carestia na alimentação, da gasolina. E concomitante à vinda dos venezuelanos, foi promulgada a nova lei de migrações em 2017, que abriu a possibilidade dos venezuelanos, dos imigrantes, trabalharem livremente no Brasil. Tive a oportunidade de visitar a Operação Acolhida lá em Roraima, e a única crítica que eu faço a essa operação é o fato de o Exército fazer a intermediação de mão de obra. O Exército brasileiro é ele que está oferecendo a mão de obra de venezuelanos às empresas e está recebendo pedidos ofertas de vagas para a contratação desses imigrantes. E aí fica o questionamento, como pode o Exército funcionar como agência de emprego? Esse trabalho era para ser realizado pelo Cine, e aí, mas onde está o Cine? Né? Temos tido um desmonte das políticas públicas nos últimos anos. O MPT destinou recursos recentemente para a Cáritas, e Cáritas desenvolveu o projeto, a plataforma Trampolim. E Cáritas é uma entidade não governamental, né? Então, a plataforma Trampolim faz o que o Cine deveria fazer. Ela une os imigrantes às vagas de emprego com a obrigatoriedade da observância dos direitos trabalhistas. Bom, no Rio de Janeiro, tivemos casos de chineses resgatados em condições análogas a de escravo nas pastelarias. Isso começou em 2002. Foram várias pastelarias fiscalizadas, denunciadas, e com trabalhadores resgatados em condições análogas a de escravo. E aí, o que aconteceu? Toda vez que a gente ouvia, nós começamos a perceber nas inspeções que havia uma certa identidade nas pastelarias, inclusive até do escritório de contabilidade, era o mesmo escritório. Então, começamos a pensar, né, a desconfiar que existia alguém por trás. Até que um dia nós encontramos essa pessoa. É um empresário, não posso revelar o nome, porque o processo tramita ainda em segredo de justiça, mas nós ingressamos com uma ação civil pública para que ele pare, se abstenha de trabalhos em condições de escravo. Ele foi condenado a um grau individual. A sentença de primeiro grau foi confirmada pelo TRT recentemente e está agora no prazo para o recurso de revista. Bom, vou pular aqui, infelizmente eu tinha muita coisa para falar sobre chinês, mas não vai dar. Tivemos também um caso, e isso é importante porque nós somos classe média, de empregada filipina. Gente, é o sonho da classe média. Imagina você ter uma empregada fluente em inglês, com característica própria das filipinas, que são pessoas doces, amáveis, e que vão proporcionar aos teus filhos uma imersão na língua. Nossa, é um grande negócio, né? Eu, por exemplo, eu pago por mês para um curso de inglês para cada um dos filhos, uma média de R$800.
Agora, classe média viu isso uma grande oportunidade, né? Explorar a trabalhadora que vem para cá sem rede de apoio, não paga os direitos trabalhistas e ainda os filhos vão sair fluentes no inglês. Bom, atuamos, a trabalhadora filipina voltou para o seu país de origem, com as verbas trabalhistas pagas, dando moral individual, enfim. Bom, finalizando, vamos para o caso Moise. Como o Pedro já adiantou, é um trabalhador congolês que foi brutalmente assassinado em janeiro, nas dependências do quiosque Tropicália, e o Ministério Público do Trabalho instaurou um inquérito em face dos quiosques para apurar o trabalho sem o reconhecimento dos direitos trabalhistas, podendo configurar trabalho em condições análogas de escravos, xenofobia e de racismo. Dou em primeira mão para vocês a notícia que ontem nós protocolizamos a ação civil pública na Justiça do Trabalho em face dos quiosques Biruta, Tropicália, seus respectivos sócios, como também em face da Orla Carioca, seus sócios, e o município do Rio de Janeiro. Nós conseguimos comprovar a negação de direitos trabalhistas, jornada de trabalho de 10 a 12 horas sem intervalo, de segunda a segunda, não fornecimento de água fresca, potável, os trabalhadores passavam fome, sede, sem acesso a banheiro, os cardapistas, que são são os garçons da areia, trabalham sob o sol, com os pés descalços, na areia abrasiva, sem proteção, sem fornecimento de boné, óculos, protetor solar, sem proteção UV, né? Aquelas camisetas, roupa UV. A jornada, como eu já disse, tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar. E o Ministério Público do Trabalho conseguiu comprovar o quão exaustivo é o trabalho na areia. Vocês, por um acaso, já fizeram atividade física por uma hora que seja na areia? É extremamente cansativo. E os cardapistas, ou seja, os garçons da areia, trabalham mais de 10 horas por dia nessas condições, sem proteção, sem água, sem nutrientes, sem alimentação. E a medicina entende que o trabalho nessas condições causa imunodepressão no corpo humano. Então, essa imunodepressão é a comprovação do quão exaustiva é essa jornada. Já está no meu tempo. Se puder, Pedro, eu gostaria de compartilhar aqui rapidinho, vou ver o que eu posso fazer. Bom, a ação, então, a gente pede as verbas trabalhistas não pagas durante todo o período da contratualidade. O Moise começou a trabalhar no quiosque em dezembro de 2018, ele recebia por comissão, nunca teve um piso salarial assegurado, férias, 13º, hora extra e por aí vai, mas também postulamos aquelas obrigações de fazer e não fazer para futuro, em face dos quiosques, dano moral individual e coletivo. Só para finalizar, a nossa Constituição, sei que os juízes sabem o direito, mas não custa a gente repetir, ela é pródiga na promoção de direitos humanos a todos os seres humanos, nacionais, imigrantes, estrangeiros, regulares ou não. O artigo 3º da Constituição estabelece que são objetivos fundamentais construir uma sociedade justa, erradicar a pobreza, promover o bem de todos, independentemente, sem preconceito de origem, raça, cor. O artigo 5º da Constituição também prevê a igualdade entre brasileiros e estrangeiros, está sim na Constituição estrangeiro, e o artigo 6º também se aplica, né, dos direitos sociais estrangeiros. A lei da migração, a nova lei, o artigo 4º é extremamente importante, porque ele garante, esse artigo, o cumprimento da obrigação de o cumprimento e aplicação de todas as normas de proteção
aos trabalhadores sem discriminação em razão da nacionalidade e condição migratória. São vários desafios, infelizmente, o tempo é curto. Por favor, Pedro, deixa eu tentar passar. Foi com muita alegria que eu participei, foi uma oportunidade imensa e muito obrigada. Eu vou tentar aqui, não sei se vou conseguir, mas só para mostrar para vocês um pouquinho. Vamos ver se vai dar agora. Foi, Pedro? Foi? Não estou te ouvindo. Está na tela, mas está apenas o primeiro slide. Veja se você consegue trocar. Então, esse é o primeiro. Eu vou passar muito rápido, eu sei que já estourou meu tempo. Esse primeiro slide é aquele e-mail recebido por Caritas, uma foto dos trabalhadores imigrantes. Na realidade, só a capa? É. Só a primeira lâmina. E agora? Tenta mudar. Nada? Aí, a gente vê. Continua só a primeira, só com o título. Que pena. Deixa eu dar Será que eu mandando para ti para o WhatsApp, tu não passa? Ótimo, isso. Eu ia sugerir isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos resolver. Que bom. Então, vamos lá. Espera aí, só um pouquinho. Aí, se quiser deixar para o final também, mas é só para ilustrar, né? Por que a gente não faz o seguinte, Guadalupe, me envia isso pelo WhatsApp, eu vou chamar nossa próxima expositora e a gente, ao final, antes das perguntas, a gente passa. Pode ser assim? Ai, perfeito. Combinado. Eu te mando agora. Obrigada. Eu vou ter que interromper aqui. Espera aí. Agora deu. Pronto, interrompeu, né? Então, bom, vamos dar então seguimento ao nosso seminário. Eu quero, primeiro, parabenizar a doutora Guadalupe pela brilhante exposição. Lamentavelmente, nós não conseguimos aqui tempestivamente colocar a apresentação, mas isso não tirou nenhuma parcela do brilho dessa exposição, em que a doutora Guadalupe traçou um panorama muito sensível da situação complexa do trabalho do imigrante no Brasil, um panorama crítico, sim, mas amparado em informações e dados muito robustos, né? Então, foi realmente uma palestra excelente para abrir o nosso seminário, e eu só sinto falta nessas apresentações virtuais do tempo para os aplausos, né? Mas eu tenho certeza que numa apresentação presencial a doutora Guadalupe estaria sendo aplaudida aqui ao final, né? Eu aproveito para lembrar quem está nos acompanhando pelo YouTube que pode enviar as perguntas pelo chat do YouTube, algumas já começam a chegar, e a gente vai reservar um espacinho no final do painel para perguntas para as duas expositoras, né? Gostei muito de saber que a doutora Guadalupe trouxe em primeira mão a notícia de que a ação civil pública já foi ajuizada, e, de fato, esse é um tema que merece uma investigação atenta, uma apuração atenta dos fatos, e, com certeza, o Judiciário vai analisar isso com toda a atenção. Falando em Judiciário, quero apresentar a nossa próxima expositora, doutora Natália Medeiros, que é mestranda em Direito e juíza substituta aqui na primeira região. A doutora Natália Medeiros segue, então, agora no nosso painel sobre o trabalho do imigrante no Brasil. Doutora Natália, bom dia. Bom dia, vocês me ouvem bem? Sim. A pergunta da pandemia, vocês me ouvem bem? Vocês me veem bem? Sempre no começo. Tudo bem. Que bom. Eu, inicialmente, gostaria de cumprimentar todos, agradecer o convite na pessoa do desembargador Leonardo Pacheco e dizer da minha felicidade de participar de um congresso como esse. Eu vou deixá-los tranquilos, porque eu vou fazer menção a vários instrumentos internacionais e a algumas legislações internas e dizer que eu vou disponibilizar isso para vocês por intermédio da Escola Judicial
então não precisam se preocupar em buscar depois no Google todos esses instrumentos que eu vou mencionar, tá? Vou falar do trabalho do imigrante do Brasil, mas a minha fala vai assumir um viés um pouco mais legal e doutrinário, tá? E eu vou começar a minha fala trazendo uma premissa importante, que é a premissa da nossa Constituição. Então, como que o Estado brasileiro se constituiu e como que a questão do imigrante deve ser interpretada? A Constituição de 88, ela traz inúmeros fundamentos e várias diretrizes para que o legislador ordinário pudesse atuar. E, embora o preâmbulo da Constituição não tenha força normativa, é importante para que a gente entenda como o Estado brasileiro escolheu se fixar naquele momento. Então, e vocês vão entender o porquê dessa introdução quando eu fizer menção aos instrumentos internacionais que disciplinam a questão da migração, especialmente no que diz respeito ao trabalho do imigrante. Então, no preâmbulo da Constituição, o Constituinte, ele orientou da seguinte forma: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, de forma totalmente soberana, nós, Brasil, escolhemos que nós seríamos uma sociedade fraterna, solidária e totalmente preocupada com a justiça social e com a dignidade da pessoa humana. E logo nas primeiras linhas da nossa Constituição, o Constituinte originário ele disse que o fundamento da nossa República é a dignidade da pessoa humana, ao lado dos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e da soberania. E quando a gente fala de trabalho, não tem como a gente deixar de pensar como que a nossa ordem econômica é constituída. E a gente consegue encontrar de forma muito fácil quais são os princípios e os fundamentos da nossa ordem econômica. O Brasil é um país que adotou o sistema capitalista, isso é indiscutível, mas ele direcionou a atividade econômica dizendo que o objetivo da ordem econômica é garantir uma existência digna para todo mundo. E quando eu digo todo mundo, é independentemente se nasceu no Brasil ou não, se escolheu aqui residir ou está aqui de passagem. Esse é o objetivo estampado na Carta Constitucional, lá no artigo 170, que reproduz até mesmo a previsão do artigo 1º, quando trata dos fundamentos da República. A Constituição Federal, como bem mencionou a Guadalupe, ela traz quais são os objetivos da nossa República. Então, a gente tem por objetivo construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e aqui, para o que a gente está conversando, extremamente importante dizer que nós temos por objetivo promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade ou de qualquer outra forma de discriminação. Então, nós, Brasil, escolhemos adotar um sistema jurídico dessa maneira. E isso é um direcionamento importantíssimo para o legislador ordinário, porque ele não pode discutir a Constituição. Se assim o fizer, certamente a lei editada será considerada inconstitucional. E quando a gente fala de processo migratório, a gente não tem como discutir isso sem, ao menos, ter na nossa cabeça e como pano de fundo a questão da soberania. Porque em vários países, a grande tese de defesa
para que não se aceite pessoas migrantes é a questão da soberania. Não se discute que todos os países são soberanos para decidir qual será a forma de ingresso e de permanência dessas pessoas que escolhem migrar. Mas na nossa ordem constitucional, no nosso ordenamento jurídico, o próprio Constituinte já mencionou de uma forma totalmente soberana qual é o direcionamento que nós deveremos ter para receber essas pessoas e qual é o direcionamento que o legislador ordinário tem para fixar quais são as condições tanto de ingresso quanto de permanência, né? A gente tem na Declaração Universal dos Direitos Humanos o direito da pessoa sair e permanecer aonde ela desejar. Então, vou pegar aqui para vocês, salvo o melhor juízo, artigo 13 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que prevê o seguinte: todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. E todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. A bem da verdade é que ninguém escolhe onde vai nascer, simplesmente se nasce. Mas a gente precisa discutir se existe o direito de migrar e se existe o direito de escolha de aonde se fixar, né? Porque se eu tenho o direito de sair do meu país, eu preciso saber se eu tenho o direito de me fixar em outro que atenda melhores as minhas vontades e os meus objetivos. Eu disse que eu mencionaria vários instrumentos internacionais que disciplinam a questão da migração, e eu vou começar com a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos membros de sua família. Essa é uma das principais convenções da ONU. Ela não foi aderida pelo Brasil, ela é uma convenção que entrou em vigor em 2003, e eu vou pegar alguns trechos do preâmbulo dessa convenção, porque muito da fala da Guadalupe, quando ela diz que os imigrantes eles se encontram numa situação de vulnerabilidade, justamente porque saem de seus países, muitas vezes sem saber a língua, sem saber a cultura, sem conhecer o ordenamento jurídico dos países de destino. Essa convenção, ela identifica essa vulnerabilidade e se justifica justamente por conta dessa característica dessas pessoas migrantes. Então, no preâmbulo dessa convenção, se menciona o seguinte: recordando que um dos objetivos da OIT, estabelecido na sua Constituição, é a proteção dos interesses dos trabalhadores empregados em países estrangeiros, e tendo presente a perícia e a experiência dessa organização em assuntos relacionados com os trabalhadores migrantes e os membros de suas famílias, conscientes da importância e da extensão do fenômeno da migração, que envolve milhares de pessoas e afeta um grande número de estados na comunidade internacional, considerando a situação de vulnerabilidade em que frequentemente se encontram os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias devido, nomeadamente, ao seu afastamento do estado de origem e a eventuais dificuldades resultantes da sua presença no estado de emprego, convencidos de que os direitos dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias não têm sido suficientemente reconhecidos em todo o mundo, devendo, por este motivo, beneficiar de uma proteção internacional adequada, tomando em consideração o fato de que, em muitos casos, as migrações são a causa de graves problemas para os membros das famílias dos trabalhadores migrantes, bem como para os próprios trabalhadores, especialmente por conta da dispersão da família, considerando que os problemas humanos decorrentes das migrações são ainda mais graves no caso da migração irregular
e convictos por esse motivo de que se deve encorajar a adoção de medidas adequadas a fim de prevenir e eliminar os movimentos clandestinos e o tráfico de trabalhadores migrantes, assegurando ao mesmo tempo a proteção dos direitos humanos fundamentais destes trabalhadores, considerando que os trabalhadores indocumentados ou em situação irregular são frequentemente empregados em condições de trabalho menos favoráveis que outros trabalhadores, e que certos empregadores são, assim, levados a procurar tal mão de obra a fim de beneficiar da concorrência desleal, considerando igualmente que o emprego de trabalhadores migrantes em situação irregular será desencorajado se os direitos humanos fundamentais de todos os trabalhadores migrantes forem mais amplamente reconhecidos e que, além disso, a concessão de certos direitos adicionais aos trabalhadores migrantes e membros de suas famílias em situação regular encorajará todos os migrantes e empregadores a respeitar e a aplicar as leis e os procedimentos estabelecidos pelos estados interessados. Essa convenção, ela é de 1990, muito embora a entrada em vigor tenha sido apenas em 2013. Então, vejam que desde muito se reconhece a situação de total vulnerabilidade dos trabalhadores migrantes. E essa convenção, ela traz inúmeras definições, identifica quem são os trabalhadores, quem são os trabalhadores independentes, a quem se aplica, mas traz como direito de todos os trabalhadores migrantes o direito à não discriminação. Então, os trabalhadores migrantes, de acordo com essa convenção, teriam os mesmos direitos dos trabalhadores nacionais e não poderiam ser discriminados sob qualquer circunstância, seja em relação à jornada, seja em relação à forma de remuneração ou até mesmo ao valor da remuneração. Não seria possível qualquer tipo de discriminação de acordo com essa convenção dos trabalhadores migrantes da ONU. E por que o Brasil não aderiu a essa convenção, né? Eu vou, ao longo da minha fala, fazer menção a algumas datas, para que vocês percebam que as convenções que não foram adotadas pelo Brasil antes da legislação alterada, a lei do imigrante, a nova lei do imigrante é de 2017, vocês vão perceber que os instrumentos internacionais anteriores a 2017, cuja adesão não foi feita pelo Brasil, vão ser motivadas pela incompatibilidade desses instrumentos internacionais com o antigo Estatuto do Estrangeiro. O antigo Estatuto do Estrangeiro tinha por preocupação precípua a questão da segurança nacional. Eu vou mais à frente tratar do Estatuto do Estrangeiro quando eu fizer um paralelo com a nova legislação, mas só para justificar o motivo pelo qual o Brasil não aderiu à presente convenção. Um outro instrumento importante que disciplina, de alguma maneira, o trabalho do migrante é o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esse pacto foi aderido pelo Brasil em 92, pelo Decreto 591, e também traz a questão da igualdade como direito do migrante. Só que, diferentemente da Convenção da ONU, esse pacto internacional, ele traz o direito à igualdade, mas ele não descuida da questão da soberania. Então, por que traz a soberania como uma peça importante? Esse pacto foi aderido pelo Brasil. E aí, o presente pacto, ele menciona no seu artigo 2º o seguinte: os países em desenvolvimento, levando devidamente em consideração os direitos humanos e a situação econômica nacional, poderão determinar em que garantirão os direitos econômicos reconhecidos no presente pacto aqueles que não sejam seus nacionais. Então, vejam que
muito embora o pacto traga o direito à igualdade e o direito dos trabalhadores migrantes não serem discriminados, também prevê que os países signatários terão a capacidade de decidir, de se autodeterminar em que medida esse direito à igualdade vai ser implementado. Então, por conta disso, porque esse instrumento vai de encontro, vai na mesma linha do que disciplinava o Estatuto do Estrangeiro, foi por esse motivo que o Brasil aderiu a esse instrumento internacional. No âmbito da OIT, nós temos duas convenções importantes no que diz respeito ao trabalho do migrante e duas recomendações. A Convenção 97 e a Convenção 143. A Convenção 97 foi aderida pelo Brasil e a Convenção 143 não foi ratificada pelo mesmo motivo. A Convenção 143, ela contrasta com o que disciplinava o antigo Estatuto do Estrangeiro. E, assim, quando eu comecei a pesquisar essa questão da adesão do Brasil a esses instrumentos internacionais, principalmente depois da Constituição de 1988, confesso que eu fui totalmente contrária a essa fundamentação sobre esse motivo pelo qual o Brasil não aderiu a esses instrumentos. Por uma questão técnica. Nós sabemos que a Constituição de 1998 ela traz uma cláusula de abertura relativamente aos direitos humanos e aos direitos e garantias individuais e fundamentais. Então, a Constituição ela prevê de forma muito clara e muito objetiva que, muito embora tenha previsto vários direitos e várias garantias fundamentais no seu bojo, a Constituição diz que isso não exclui a identificação de outros direitos e outras garantias fundamentais. E nós sabemos que os tratados que disciplinam direitos e garantias fundamentais, quando entram no nosso ordenamento jurídico, eles ingressam com status de norma supralegal. Se forem aprovadas com o quórum previsto na Carta Constitucional, podem até mesmo ingressar com a força de uma norma constitucional. Então, a mim causa estranheza a motivação da não ratificação de instrumentos internacionais que disciplinam direitos humanos, utilizando uma norma de natureza hierárquica legal. Então, a mim não faz muito sentido, e aí é uma percepção totalmente individual, obviamente, a mim não faz muito sentido utilizar uma norma infralegal para justificar a não adesão a instrumentos internacionais, e pior, instrumentos internacionais que se alinham à própria Constituição Federal. Porque se nós pegarmos a Constituição Federal e observarmos a redação do artigo 1º, a redação do artigo 3º, artigo 4º e artigo 5º, nós vamos perceber que a nossa Constituição é uma Constituição voltada para a garantia dos direitos individuais, e aí não só aos nacionais e aos estrangeiros. Vou dizer estrangeiros porque é assim que consta na Carta Constitucional, no caput do artigo 5º. E vocês vejam como que a nossa Constituição tem mesmo a vontade de garantir esses direitos a todas as pessoas. Na Carta Constitucional, eu tenho a menção de estrangeiros que residem no Brasil. E o entendimento do STF já é classificado no sentido de que não só os estrangeiros que residem no Brasil, mas todos aqueles que aqui estão, né? Então, a mim não faz muito sentido o Brasil deixar de ratificar esses instrumentos internacionais se esses instrumentos internacionais estão totalmente de acordo com a nossa Carta Constitucional, né? Mas, enfim, até hoje, a Convenção 143 não foi ratificada pelo Brasil, embora exista uma grande força e uma grande
um trabalho, né, para que isso aconteça. Espero que isso aconteça em breve, inclusive. E aí a gente acaba chegando na nossa legislação sobre a migração. Até 2017, o estatuto que disciplinava o trabalho do migrante era o Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro, ele foi editado durante a ditadura militar, então é uma legislação de 1980, e como eu havia mencionado, é uma legislação que se preocupa extremamente com a segurança nacional. Então, já nas primeiras linhas desse estatuto, a gente percebe que a preocupação da legislação não era com o migrante. A preocupação da legislação era com a manutenção da soberania e com a manutenção da segurança nacional. Tanto que, logo no artigo 1º, o legislador ele diz que em tempos de paz, qualquer estrangeiro poderá entrar e permanecer no Brasil e dele sair, resguardados os interesses nacionais. E logo em seguida, no artigo 2º, o legislador diz que, na aplicação desta lei, atender-se-á principalmente à segurança nacional, à organização institucional, aos interesses políticos, socioeconômicos e culturais do Brasil, bem assim a defesa do trabalhador nacional. Então, nesse estatuto fica muito claro que o migrante ele é visto como uma ameaça à segurança nacional e como uma ameaça ao trabalho dos nacionais. No artigo 106, eu tenho a restrição de inúmeros direitos a esse trabalhador migrante. E, dentre eles, eu acho importante mencionar a questão da sindicalização. O migrante, ele não podia participar de representação sindical. Nós sabemos que a boa representação sindical, o sindicato que é comprometido e que, de fato, defende os interesses dos trabalhadores, é uma peça social muito importante para que os trabalhadores tenham um trabalho decente, né, respeitando a previsão do artigo 7º da Constituição Federal. E aí, em 2017, eu tenho uma alteração substancial no que diz respeito à situação do trabalho do migrante, com o advento da Lei da Migração. Então, percebam como a legislação ela é totalmente alterada em 2017. Deixa eu pegar aqui, para vocês terem uma ideia. A legislação editada em 2017 traz o conceito de migrante, de emigrante, de residente fronteiriço, de visitante, de apátrida. É bom que se diga que a situação do apátrida e do refugiado mantém uma disciplina específica, tá? Mas tanto a disciplina do apátrida quanto do refugiado também traz como direito inquestionável o direito à igualdade, tá? Então, atualmente, os diplomas que disciplinam a situação do apátrida e do refugiado se aproximam muito do que diz, se aproximam muito do Estatuto do Migrante, né, da Lei do Migrante. E aí vejam como a legislação foi totalmente alterada em 2017. Logo no começo dessa legislação, existem princípios e garantias fixados no artigo 3º. Não vou ler todos, são vários, mas é importante mencionar os primeiros, os 4 primeiros e o 6º, para que vocês percebam como a alteração foi bem radical. Então, o artigo 3º ele diz o seguinte: a política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes: universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos,
repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação, não criminalização da migração, não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional e, no inciso 6º, acolhida humanitária. Então, vejam o progresso que nós fizemos em relação à questão do trabalho do migrante. Então, atualmente, depois de 2017, o trabalhador migrante ele tem todos os direitos que são conferidos ao trabalhador nacional. Não se pode mais descriminalizar a pessoa, o trabalhador migrante, pelo só fato de se tratar de uma pessoa que não nasceu no nosso território. Não é mais possível. Condutas dessa natureza serão não só ilegais, como inconstitucionais. Em relação ao direito de sindicalização, essa legislação, ela prevê expressamente o direito do trabalhador migrante de se sindicalizar. E isso é uma alteração importante, porque o sindicato é o ser coletivo que vai, quando atuando de forma regular, vai fazer frente ao ser coletivo, que é a empresa, né? O sindicato que tem a força para proteger o trabalhador e lutar um pouco pelo trabalho decente. E aí, eu acho importante, né, eu trouxe essa quantidade de legislação, de instrumentos internacionais, e eu acho importante a gente identificar quem são os nossos imigrantes. Quem são essas pessoas que buscam o Brasil como país para chamar de seu? Eu peguei uma planilha aqui do Observatório Migra, e eu vou compartilhar com vocês. Tá dando para ver a planilha? Ela está aparecendo? Ótimo. Então, como a nossa fala aqui trata especificamente sobre o trabalho do migrante, vamos entender quem são as pessoas que chegam no Brasil, né? Então, vejam, senhores, que no que diz respeito à origem dessas pessoas, a Venezuela é o país que mais envia pessoas ao Brasil, até pela questão política daquele país. Em 2020, esses foram os números que nós recebemos de venezuelanos, e em 2021, os números foram esses. Vejam que houve um acréscimo de trabalhadores migrantes, considerando o período de 2020 para 2021. Depois nós temos os haitianos, os paraguaios, os argentinos e os bolivianos. Aqui estão os números dos trabalhadores bolivianos mencionados pela Guadalupe. Esses são os números dos bolivianos admitidos no mercado formal. Esses números são números do CAGED, tá? E aí a faixa etária aqui preponderante é a faixa etária entre 20 e 40 anos. Então, percebam a disparidade de número entre os trabalhadores entre 20 e 40 anos e aqueles com menos de 20, entre 40 e 65 e mais de 65 anos. Durante todo o período, seja em 2020, seja em 2021, o número de trabalhadores migrantes recebidos no mercado formal é preponderantemente entre 20 e 40 anos.
E aí, em relação à escolaridade dessas pessoas, nós recebemos preponderantemente pessoas com um ensino médio completo. Aqui, vejam também a disparidade de números entre os migrantes com ensino médio completo, seja em 2020, seja em 2021, relativamente aos outros graus de escolaridade. Aqui nós temos as principais ocupações nas quais essas pessoas são admitidas. Aqui, da mesma maneira, as atividades com os números de trabalhadores migrantes. Nessa planilha, nós temos os estados que mais recebem trabalhadores migrantes, e aí vejam que a região sul é uma região que recebe um número considerável de trabalhadores migrantes, especialmente o estado de Santa Catarina. São Paulo também é um estado que recebe uma quantidade boa de trabalhadores migrantes. E aí aqui nessa planilha nós temos por cidade. São Paulo é a cidade que mais recebe trabalhadores migrantes no nosso país. Aqui, nessa planilha, a gente consegue identificar o número de registros de imigrantes, sendo a residência temporária a que mais se destaca, né, conforme a gente consegue ver dessa planilha, e aí, da mesma forma, seja em 2020, seja em 2021. Aqui nós temos os países que mais enviam pessoas migrantes para o Brasil. Aqui, Venezuela continua se destacando, seja em 2020, seja em 2021, é o país que mais envia migrantes. Da mesma maneira, a faixa etária de 25 a 40 anos é a faixa etária mais recebida pelo Brasil, segundo dados estatísticos. Nessa planilha a gente consegue perceber quais os estados que mais recebem migrantes. Os estados do norte, né, se destacam até pela questão da Venezuela mesmo, né? Vejam ali o estado de Roraima, como eles recebem uma quantidade significativa de pessoas, se aproximando muito do estado de São Paulo. Então vejam que o estado de Roraima, recebeu em dezembro de 2020 1.345, enquanto que em dezembro de 2021, 7.149. Vejam o estado de São Paulo, em 2020, 1.711, em dezembro de 2021, 3.277. Aqui as cidades que mais recebem imigrantes. Aqui, as entradas e saídas do território nacional por pontos de fronteira. Também fazendo menção aos países que as nacionalidades que mais procuram o Brasil como destino. Essa planilha eu vou enviar para a Escola Judicial para que ela possa franquear os senhores, tá? Então, não se preocupem em anotar esses números que eu vou enviá-los para vocês. Então, aqui também, entrada e saída por pontos de fronteira,
relativamente a cada um dos estados. E aqui, a solicitação de reconhecimento de condição de refugiado, tá? Então, vejam que a Venezuela, mais uma vez, aparece como o principal país que destina pessoas que buscam o Brasil como um país de refúgio. Da mesma maneira, a faixa etária que nós mais recebemos como refugiados é a faixa etária entre 25 e 40 anos. Aqui nós temos o número de solicitações por macro-regiões e por estados. E aqui por municípios. Vejam como se destaca o município de Pacaraima no que diz respeito à solicitação de refúgio no Brasil. Esses são dados importantes para que a gente possa bem identificar quem são as pessoas que chegam no Brasil, né? Até para que a gente possa pensar em quais são as expectativas dessas pessoas em relação ao nosso país, né? E aí chego numa parte da minha fala que eu vou tratar um pouco de tecnologia. Na pandemia, a gente se viu impossibilitado de desempenhar as nossas atividades de forma presencial e o trabalho remoto foi adotado de forma totalmente preponderante. E aí surge a figura do nômade digital. Por que eu vou trazê-los aqui como uma categoria de trabalhadores migrantes? Porque eu tenho uma resolução do Ministério da Justiça e Segurança Pública que disciplinou essa categoria e identifica essas pessoas como trabalhadores migrantes. Então, os nômades digitais são uma categoria dentro dos trabalhadores migrantes. E aí, quem são essas pessoas? Quem são os nômades digitais? Os nômades digitais são as pessoas que desempenham as suas atividades de forma totalmente remota, com a utilização das tecnologias de informação e comunicação, mas que escolhem como modo de vida a ausência de fixação de domicílio. E aí eu penso os nômades digitais como uma categoria dentro da categoria de teletrabalhadores. E é bom que a gente não confunda o teletrabalho como um home office, né? Porque, na verdade, os teletrabalhadores eles podem desempenhar a sua atividade em qualquer lugar, não necessariamente dentro da sua residência. E quando eu falo em home office, eu tenho a identificação da casa como ambiente em que se presta o serviço. Então, os nômades digitais, eles não são uma categoria dentro de trabalhadores em home office, mas sim uma categoria dentro da categoria de teletrabalhadores. A diferença essencial entre os teletrabalhadores e os nômades digitais é a adoção do estilo de vida de não se fixar em lugar nenhum, não adotar lugar algum como domicílio. E algumas cidades, inclusive o Rio de Janeiro, já começam a adotar políticas públicas para receber essas pessoas, mas se vocês observarem e começarem a pesquisar essas políticas públicas, vocês vão perceber que elas são muito mais voltadas para a questão do turismo do que para a questão trabalhista. Tá? Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, tem toda uma organização de hotéis e de espaços de coworking para receber essas pessoas, de internet e tudo mais, mas com um intuito de atraí-los para a cidade, para fomentar o turismo e não chegam a disciplinar qualquer coisa em relação ao trabalho. Nem o município nem poderia, por conta da competência legislativa. Então, os trabalhadores, os nômades digitais, eles foram regulamentados recentemente pela Resolução 45 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e a resolução, ela conceitua o nômade digital, dizendo que considera-se nômade digital o migrante que, de forma remota,
e com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, seja capaz de executar do Brasil suas atividades laborais. Prestem atenção agora. Para empregador estrangeiro, não será considerado nômade digital o imigrante que exerça atividade laboral com ou sem vínculo empregatício para empregador no Brasil ou cuja autorização de residência para exercício de atividade laboral no país esteja regulamentada em outro normativo deste Conselho. E aí, em seguida, essa mesma resolução traz várias condições para que esse visto temporário seja emitido. Dentre eles, um importante é que deve ser apresentado um contrato de trabalho ou de prestação de serviço que comprovem o vínculo com o empregador estrangeiro e a comprovação de meios de subsistência provenientes de fonte pagadora estrangeira em montante mensal igual ou superior a $1.500 ou disponibilidade de fundos bancários no valor mínimo de $18.000. Por que eu pedi para vocês prestarem atenção na menção empregador estrangeiro? Porque, invariavelmente, essas pessoas estarão prestando seus serviços em solo brasileiro, para empregador estrangeiro. Essa resolução não exige que esse empregador estrangeiro tenha qualquer sede ou filial no Brasil. E isso é relevante quando a gente começa a pensar nos desafios que nós vamos enfrentar com essa categoria de empregadores. Se eventualmente esse empregador estrangeiro cometer alguma falha, ou se esse empregador estrangeiro sonegar algum direito trabalhista a esse empregador, como é que o Estado brasileiro vai acionar esse empregador estrangeiro? Sem que a soberania desse outro país não seja atacada. A gente não tem jurisdição internacional se a gente não tiver uma cooperação do país em que essa empresa, esse empregador estrangeiro esteja sediado. Então, a gente precisa discutir como juristas, né? A gente precisa discutir como é que a gente vai fazer se a gente precisar acionar esses empregadores estrangeiros. E aqui, obviamente, eu estou pensando como magistrada, né? Como é que uma decisão minha, possível e futura, vai conseguir atingir esse empregador estrangeiro se ele não se encontra em solo brasileiro? Como que eu vou fazer isso, né, sem ser por cooperação internacional? Mas e se eu tiver um empregador estrangeiro localizado num país em que o Brasil não mantém boas relações diplomáticas? Como é que isso vai acontecer? Né? Então, a figura do nômade digital é uma figura muito recente. A forma como se decidiu regulamentar excluiu os nômades que escolhem, né, andar apenas pelo território nacional, e aí a eles me parece que a legislação que já existe é a legislação que será aplicada, mas eu, honestamente, identifico aí um problema de soberania quando eu trato de empregador estrangeiro sem que exista qualquer tipo de atividade econômica desempenhada por essa empresa em solo brasileiro, ou ao menos algum tipo de representação. Nessa resolução não existe nada nesse sentido, apenas a identificação do empregador estrangeiro como elemento para que esse visto temporário para esses trabalhadores em específico seja emitido. Eu já estou sendo chamada a atenção aqui no meu tempo, já estava encerrando, então vou encerrar minha fala aqui, deixando um questionamento para os senhores, para que vocês pensem e reflitam. Como é que a gente vai tratar a questão do nômade digital? É uma categoria que certamente vai bater a nossa porta logo mais. E aí a gente vai ter que resolver essa questão da soberania, tanto do Brasil quanto
do país que cedia essa empresa. A gente vai ter que trabalhar com questões de cooperação internacional, tá? Agradeço o convite, gostaria de cumprimentar novamente todos os colegas e fico aberta a eventuais questionamentos. Obrigada. Parabéns, doutora Natália. Novamente, aqui eu sinto falta do público presencial para o momento dos aplausos. A palestra realmente foi brilhante. A doutora Natália trouxe informações aqui muito relevantes, não só sob o ponto de vista da legislação aplicável ao trabalho do imigrante, mas também dados muito interessantes a respeito de países de origem, números de admissão, números categorizados até pela faixa etária desses trabalhadores imigrantes e da localidade brasileira que eles se ativam. Então, até pessoalmente me surpreendeu, num primeiro momento, o fato de que o Rio de Janeiro não está ao lado de São Paulo como um grande polo, mas logo depois me lembrei da situação da Venezuela, que naturalmente aumentou os números do estado de Roraima também, né? Então, realmente essa radiografia do trabalho do imigrante no Brasil nos permite clarear muito a compreensão do tema desse painel. Então, parabéns, doutora Natália. Eu acho que as palestras foram complementares, né? A abordagem da doutora Guadalupe, inicial, trazendo todo esse panorama do trabalho efetivo, com a visão do Ministério Público, e depois uma fala mais dogmática, mais focada na legislação, na normatização, e trazendo números também para enriquecer o painel. Então, parabéns às duas expositoras. Nós recebemos aqui algumas perguntas, mas antes de passá-las, eu queria só voltar, se a doutora Guadalupe estiver de acordo, com a apresentação, para que a gente possa ver um pouquinho daqueles slides que não conseguimos mostrar no começo. E aí eu vou pedir a ajuda da Marina para subir a apresentação. Já está na tela, doutora Guadalupe. Gostaria de parabenizar também a doutora Natália, essa exposição. Isso é para dar, Natália. Chegou denúncia de uma de digital. Oi, está me ouvindo? Travou aqui. Nós estamos vendo apenas um slide, que é uma imagem. Não sei, Marina, Não, se mas você tem consegue... o primeiro, o segundo. Esse aí, o primeiro eu já, se vocês quiserem ver, é aquele e-mail que Caritas recebeu. Estão vendo aí? O segundo é os trabalhadores imigrantes na lavoura. Não tem muito, era só para ilustrar mesmo. Mas o quarto, se ela puder passar, Marina. Você consegue trocar, Marina? Aquilo, trocar para o quarto slide. O quarto é que demonstra aquele caderninho de despesas. Está conseguindo, não? Vamos fazer o seguinte, Marina, se você interromper a exibição, eu vou tentar puxar por aqui. Deixa comigo. Gente, enquanto isso, então, eu vou parabenizar a doutora Natália pela excelente exposição. Já tivemos notícia de nômade digital aqui no Rio de Janeiro, a notícia envolvendo o TikTok. São trabalhadores que são contratados, não sei de onde, para fazerem traduções de vídeos de TikTok. Então, já temos notícia nesse sentido. Com relação aos números, é muito interessante essas tabelas do Imigra, são interessantes para que a gente possa desenvolver política pública nos locais em que mais recebem imigrantes. Realmente, eu sou de Santa Catarina, e nas férias eu vejo muito haitiano. E, ao contrário da população lá de Roraima, lá em Santa Catarina não houve essa repulsa aos haitianos, porque eles foram
contratados para trabalharem na construção civil, que realmente, principalmente em Balneário Camboriú, muitos prédios são construídos. E aí não houve, eles simplesmente suprimiram a falta de mão de obra na construção civil. Bom, o anterior, não sei se vocês viram, vamos voltar para o slide, isso, aí, ó, olha o dinheiro da passagem, né? E ali o outro, fronteira. Então, aí demonstra que o trabalhador já sai, o imigrante já sai do seu país devendo ao empregador. O próximo, vamos ver o próximo? Agora fica meio fora de contexto, né? Porque interessante seria mostrar na hora. Aqui é uma oficina de costura, então aí vocês veem as condições, cadeiras nada ergonômicas, fios dependurados, essa confusão, e eles moram aí, né? As pessoas dormem aí nessa mesma oficina, que é o sistema de sweat system. Vamos ver a próxima? Então, assim, são os trabalhadores com as crianças no mesmo espaço, dividindo o mesmo imóvel. O próximo slide, vamos ver. Eu sempre, quando faço palestra presencial, eu pergunto, será que é o intervalo intra-jornada ou inter? Olha aí, olha a condição que esses trabalhadores estão descansando, né? A próxima, por favor. Aqui, gente, esse é o dormitório das oficinas de uma das oficinas de costura. Vocês devem ter conhecimento que muitas vezes houve críticas no sentido de que o Ministério Público do Trabalho, a fiscalização do trabalho, diziam que é trabalho escravo em razão da espessura do colchão. Só que se vocês observarem bem, não há colchão. Eles dormem assim, nessas circunstâncias. Então, assim, tem que ter o importante da foto, e até para o magistrado, para se colocar, né, ter a empatia, se colocar naquele lugar. Imagina dormir nessa situação, depois de uma longa jornada, 12 horas, sem interrupção, ter que descansar nessas condições, né, nessas circunstâncias. Vamos para o próximo, por favor. Aí o banheiro. Imagina, são várias famílias dormindo na mesma oficina. Então, assim, eu não sei como que eles fazem para utilizarem o vaso sanitário sem o mínimo totalmente degradante, sem o mínimo de privacidade também. Próximo. Isso aí é o que eu tinha explicado da cadeia produtiva, né? Então, a grife contrata as pessoas que vão criar a coleção, e aí passa para uma empresa de confecção, que por sua vez transfere para outra, e aí contrata as pequenas oficinas de costura. Então, nós, do Ministério Público, temos ingressado com a ação para responsabilizar a cadeia produtiva, quem é a real beneficiária dessa mão de obra barata. Próxima. Essa é uma notícia da semana passada, por isso que eu trouxe aqui, quer dizer, não estou falando coisa tão distante, aconteceu em São Paulo, na semana passada, bolivianos num subsolo, né, de uma oficina de confecção, e o que chamou muita atenção aqui também dessa operação é que o Dória, o governador, acompanhou com a Polícia Civil e não houve nenhum representante da fiscalização do trabalho, nem no Ministério Público. Então, é lamentável porque não houve a participação de nenhuma autoridade na área trabalhista, o que é grave, porque se esses trabalhadores forem retirados, e foram, né, desse local, dificilmente conseguiremos provas para demonstrar que eles estavam em condições análogas a de escravo e pleitear verbas rescisórias e dano moral individual e coletivo, enfim. Próxima. Aqui foi foi até agora na pandemia, esse aí, o teto é baixo mesmo. Eu, que sou baixinha, tive que me abaixar muito para entrar aqui.
Esse é o quarto no sótão, um quarto de um casal de chineses no sótão de uma pastelaria. Eles não têm guarda-roupa, eles dormem assim, é super abafado, não tem ventilação, e esse é o quarto deles. Próximo, colchão no chão, né? Claro, não tem. Essa foto me impressionou muito, fui eu que fui nessa operação, lá em Niterói. Essa criança tem 5 dias, e nós, quando chegamos com a fiscalização do trabalho, a mãe estava trabalhando no caixa e a criança lá em cima, sozinha, dormindo no quarto deles, e aí depois ela pediu licença para dar de mamãe. Então, nem a licença maternidade essa trabalhadora teve direito. Próximo. Aqui é o caso do Moise, né? Então, eu fiz até esse desenho, está na petição inicial, que foi protocolada ontem. Então, eu demonstrei nas causas de pedir que tanto a negação dos direitos trabalhistas, a jornada com mais de 12 horas, não fornecimento de água, alimentação, inexistência de livre acesso ao banheiro, e também o trabalho sob sol, com os pés na areia abrasiva, sem proteção, sem óculos, levam à exaustão e, consequentemente, caracterizado, restou, na visão do Ministério Público, o trabalho análogo à escravidão. Vamos para o próximo. Esse aqui, o que eu fiz aí na petição inicial foi... Esqueci o nome da palavra agora, uma analogia. O cone representa o corpo humano. Então, se a gente colocar, por exemplo, muita água no cone, ele não vai dar vazão. E foi esse raciocínio que fizemos na petição inicial. Então, sobre o mesmo corpo, né? Caminhando de 8 a 12 horas por dia na areia, sem intervalo, sem direitos trabalhistas, sem proteção, sem água, causa essa exaustão, ou seja, essa imunodepressão cientificamente comprovado pela medicina. Próximo. E aí, denúncias para o Ministério Público do Trabalho. Obrigada, doutor Pedro, por poder compartilhar, ainda que eu não tenha conseguido no horário certo. Obrigado, eu que agradeço. Realmente, esse painel trouxe informações muito relevantes para compreender o trabalho do imigrante no Brasil. Eu acho que não podíamos perder esses slides com tanta riqueza de informação, até nas imagens, né, que chocam, né? Então, eu passaria agora para as perguntas. Como o nosso tempo está apertado, eu vou fazer algo que é pouco recomendável, que é conjugar algumas perguntas do mesmo tema numa única. Então, eu vou endereçar a primeira pergunta para a doutora Guadalupe, que já está com a palavra, e as perguntas que chegam aqui, primeiro, são com relação a se essas condições de trabalho do imigrante que nós estamos vendo não seriam uma nova forma de escravidão, né? Eu imagino que já sei a resposta da doutora, mas eu vou associar uma outra pergunta que chegou aqui, que é o seguinte: se a gente pode afirmar que o imigrante é a principal vítima do trabalho em condições análogas à de escravo, pela sua experiência, ou se, na realidade, é o trabalhador brasileiro, como é que fica essa balança aí entre imigrante e trabalhador brasileiro? Ok. A gente pode chamar que o novo, eu acho que a pergunta quis dizer o escravo de 1800 com o escravo de hoje, né? Nós chamamos de justamente a previsão do crime de redução a trabalho análogo de escravo, ele já trata no nome, é análogo a escravo, então é escravidão contemporânea, não é aquele, a gente não considera só o escravo amarrado, né, aquele de antigamente, e até um erro, em verdade, eu me expressei errado, é até um erro a gente pensar que o escravo
quando ele era propriedade do senhor, que ele fosse amarrado. Pelo contrário, ele tinha vida, ele andava pela cidade, ele podia ser escravo de ganho, mas o escravo contemporâneo, para ele ser caracterizado como tal, nós utilizamos como norte o que está disposto no artigo 149 do Código Penal, que são os 4 elementos caracterizadores. Eles não precisam estar presentes num único caso para ser considerado, basta a presença de um deles, que é a jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho, o trabalho forçado e condições degradantes, trabalho forçado, condições... Ih, deu branco. Servidão por dívida. São 4 elementos. Não necessariamente eles precisam estar presentes. No caso do Moise, por exemplo, nós identificamos trabalho análogo de escravo em razão das condições degradantes impostas e da jornada exaustiva. Não consideramos trabalho forçado, porque, no entender do Ministério Público, não era e nem havia a servidão por dívida. Servidão por dívida, um exemplo é aquele da cadernetinha que eu mostrei no PowerPoint do boliviano. A outra pergunta, qual era que eu esqueci? A outra era com relação ao balanço entre trabalhadores imigrantes ou brasileiros nessa condição análoga de escravos. Se seriam preponderantemente imigrantes, pelo que o Ministério Público está verificando, ou não? Sinceramente, nós temos vários imigrantes que não... Nem todos os imigrantes estão submetidos a condições análogas de escravo, né? E eu não tenho como afirmar com certeza que a maioria são imigrantes, a maioria dos resgatados, mas eu acredito que não, que a maioria dos resgatados ainda são brasileiros, mas eu posso pesquisar e responder depois. Essa visão assim aproximada já com certeza uma resposta que atende. Agora, chega uma outra pergunta aqui para mim, para a doutora Natália, com relação à legislação do trabalho do imigrante, né? Na apresentação da doutora Natália, foi feita um panorama e foi mencionado que essa legislação ela foi alterada mais recentemente, e a pergunta na realidade, até uma pergunta pessoal, né, de visão pessoal, e não uma pergunta na posição de magistrada, mas se ela entende que essa atualização da legislação representou um avanço, se foi um avanço ou não. Me ouvem? Sim. Sem dúvida, sem dúvida, é um avanço. Muito embora, quando eu olho o antigo Estatuto do Estrangeiro, na minha visão, né, fazendo uma análise de pirâmide normativa e de validade de normas, eu não consigo enxergar uma compatibilidade do Estatuto do Estrangeiro com a Constituição Federal. Então, na verdade, no meu sentir, a legislação de 2017, ela é um grande avanço, sem sombra de dúvidas, mas eu enxergo a nossa Constituição Federal como a norma mais relevante possível, né, dentro do nosso ordenamento. Então, assim, no meu entender, na verdade, a Constituição já balizava a questão da migração. Que a gente tem um pouco de dificuldade, né, de identificar os direitos e garantias previstos na Constituição e aplicá-los na prática. Parece que a gente sempre precisa de uma lei infraconstitucional para conseguir aplicar alguma coisa, mas se vocês pegarem todos os direitos e todas as garantias fundamentais listados no artigo 5º, no artigo 6º, no artigo 7º, e observarem que sempre que a Constituição Federal faz menção a direitos fundamentais, sejam aqueles individuais, sejam sociais, ela destina a todos.
não faz distinção. Então, assim, sem sombra de dúvidas, é um grande avanço, mas é um avanço que já constava na Constituição Federal. Né? Na verdade, no meu sentido, o Estatuto do Estrangeiro que estava na contramão. E, honestamente, se me coubesse, né, como magistrada, aplicar o Estatuto do Estrangeiro, eu confesso que, muito provavelmente, eu consideraria inúmeras disposições como disposições inconstitucionais. Eu mencionei na minha fala a questão da sindicalização, né? Então, o Estatuto do Estrangeiro, por exemplo, proibia a representação sindical. Eu não tenho esse tipo de restrição na Constituição Federal. Então, a mim me parece que eu nem precisaria, tecnicamente, de uma legislação que previsse o direito à sindicalização do trabalhador migrante, porque eu poderia me valer da Constituição Federal, né, quando eu tenho a disciplina dos direitos e garantias fundamentais, mas, sem sombra de dúvidas, é um avanço. Né, é um avanço porque demonstra que o legislador ordinário se atentou que o antigo estatuto, até na sua nomenclatura, como bem observou a Guadalupe, atualmente não se menciona mais estrangeiro, né, porque é mesmo uma palavra que não tem uma conotação tão legal. Traz no seu bojo uma conotação que não é tão legal, né? É preferível utilizar a palavra migrante ou imigrante, enfim. A própria legislação de 2017 não faz mais menção a estrangeiro, e sim a trabalhador migrante, emigrante, apátrida, fronteiriço e tudo mais. Então, no meu sentido, é um avanço, sim, mas eu fico sempre com a Constituição Federal. Maravilha, maravilha. Agradeço muito as considerações da doutora Natália. Penso que o nosso painel cumpriu a missão de apresentar esse panorama do trabalho do imigrante no Brasil e cumpriu também a missão de se encerrar pontualmente. Vejo aqui que são meio-dia e nós vamos manter, então, a dinâmica do Congresso. Antes de encerrar, eu quero, mais uma vez, agradecer a presidência do tribunal, agradecer ao procurador-chefe, doutor Berthier, do Ministério Público, parabenizar as nossas expositoras desse painel, brilhantes ambas, e também a diretoria da Escola Judicial pela iniciativa muito importante. Então, eu encerro esse painel e o seminário retorna às 14 horas para o segundo painel. Agradeço a participação de todos e uma boa tarde. Um bom almoço. Obrigada. A transmissão foi? Marina?